Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, um programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós analisamos fatos do dia a dia sob a ótica da doutrina espírita, trazemos aí notícias do movimento espírita, recomendações de livros e comentamos a respeito dos acontecimentos desde que o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec. E vamos começar com a nossa oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, aos espíritos do Centro Espírita Allan Kardec, que nos acompanham neste Papo Espírita, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, procurando compreender um pouco mais o mundo que nos cerca, que é esclarecido a partir da ótica da doutrina espírita. E o nosso Papo Espírita de hoje tem como título uma notícia que diz que o Brasil tem aumento de todos os tipos de violência contra a mulher. É triste, mas precisamos falar sobre isso. O Brasil tem aumento em todos os tipos de violência contra a mulher. De acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado na quinta-feira, dia 20, mostrou a piora de todos os indicadores de violência contra a mulher em 2022. Os registros de feminicídio aumentaram 6,11% em 2022. E é importante lembrar que já fizemos um Papo Espírita tratando do feminicídio. Também foram contabilizados 1.437 registros policiais de homicídio de mulheres com motivações misóginas em todo o país. As tentativas de feminicídio também subiram, mais de 16% em relação ao ano anterior. Em comparação com 2021, também cresceu o número de mulheres que procuram delegacias para registrar ocorrência de lesão corporal por misoginia ou violência doméstica. Foram 245.700 notificações, um aumento de 2,9%. O estado do Amazonas foi onde o índice mais cresceu, 92%. Ceará, ao contrário, teve a redução mais expressiva. Conseguiu reduzir pela metade os boletins de violência doméstica. E é o estado com o menor número de ocorrências, 24,7 registros para cada 100 mil mulheres. Já Mato Grosso lidera o número de ocorrências com taxa de 631,6 registros para cada 100 mil habitantes. No estado, houve um aumento de 2,6% nos casos no último ano. Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, afirma que os dados oriundos das polícias corroboram a pesquisa, visível e invisível, que o Instituto divulgou em março deste ano. O estudo mostrou que mais de 18 milhões de mulheres haviam sofrido algum tipo de violência em 2022. Entre as hipóteses levantadas pelo Fórum da Segurança Pública para a piora dos indicadores está a redução de investimento em programas públicos de enfrentamento à violência contra a mulher. Outro fator, analisa a diretora do Fórum, é o crescimento dos movimentos ultraconservadores, com pautas antigênero. Esse é um obstáculo relevante porque a pauta da igualdade de gênero se tornou um tema delicado de debate nas escolas. Então, diante de todos esses dados, de todos esses fatos, é preciso falar sobre o assunto nas casas espíritas. Precisamos dialogar, analisar as causas da violência contra a mulher, o que ainda é considerado tabu. Falando em causas da violência, é importante a gente lembrar, já que estamos falando em causa,
Na raiz da violência encontra-se a falta de desenvolvimento do senso moral, que o espírito aprimora através da educação, do exercício de valores éticos e da amplitude de consciência. Esse atavismo cruel da violência, ele demora a ser transformado em ação edificante, face às vinculações com reflexos instintivos do período animal que se prolongam perturbadores. Não apenas gera aflição quando desencadeada, como também provoca reações equivalentes em sucessão quase incontrolável. A violência gera violência, né? Então, o que precisamos fazer? Todo o empenho em favor da preservação dos valores morais deve ser colocado a serviço da paz, como antídoto à violência. Então é importante a gente, agora vamos navegar pela codificação espírita para tentar compreender esse problema. O Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica, lançado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, que contém toda a filosofia espírita, ou seja, o esclarecimento do espiritismo a respeito do mundo que nos cerca, porque é importante a gente lembrar a definição de Allan Kardec do espiritismo, que a gente sempre pensa que é só uma religião. Aliás, que é mais uma religião, não é assim? Não. O espiritismo, por definição, é uma ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Sempre digo que o espiritismo é um grande guarda-chuva que abrange todas as ciências. E aqui nós temos que analisar as causas da violência. E no capítulo a respeito da lei da igualdade, quando questionam sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, é importante a gente lembrar que um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é o princípio da reencarnação, onde o espírito criado por Deus simples e ignorante vai reencarnando, até chegar a uma condição melhor do que nós estamos. E para que isso aconteça, nós reencarnamos tanto como homem como mulher. Então, Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher? Têm os mesmos direitos? A resposta dos espíritos é: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir? Ou seja, a resposta dos espíritos diz que tanto o homem como a mulher têm inteligência e conhece o bem e o mal. Então, quem é violento, é claro que está um pouco mais distante do bem. Mas aí Kardec sempre é meticuloso. Ele faz a primeira pergunta, na segunda ele busca um pouco mais de esclarecimento a respeito do tema, e ele interroga na questão seguinte, a 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? A resposta dos espíritos é taxativa. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais, do abuso da força sobre a fraqueza, entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, aqui, a doutrina espírita é clara, né? Quando nós líamos antes do Livro dos Espíritos que as raízes da violência estava na falta de desenvolvimento do senso moral e também do exercício de valores éticos, aqui os espíritos realmente confirmam isso, né? O predomínio do injusto e cruel que o homem assumiu sobre a mulher. Em virtude de ter saído do primitivismo, houve uma época em que imperava a força. A força comandava. Hoje nós sabemos que o direito
divide os deveres de cada um, assim como os direitos de cada um, e tanto o homem como a mulher são iguais perante a lei, apesar de muitos homens acreditarem que a mulher é um pouco mais do que um animal. Não é assim? Por isso que maltratam suas mulheres. Por quê? Porque ainda está muito forte o sentimento de posse. O homem acredita que é o dono da sua mulher, como acontecia no passado. A mulher era tida aqui quase que exclusivamente para a reprodução. Tinha que ser uma boa mãe, uma boa dona de casa e ponto final. Só que o que aconteceu? A sociedade foi evoluindo, as mulheres foram ganhando consciência e também lutando, conquistando seus direitos. E hoje nós passamos por tempos difíceis. Como diz a responsável pelo Fórum da Segurança, existe um movimento ultraconservador que quer que as mulheres retornem para o lar para ser quase que única e exclusivamente como mães. E isso acaba gerando o quê? Acaba gerando agressividade, principalmente nos lares. Só que o que fazer? Como tratar o agressor? Normalmente a gente acha que ele é um bandido, não é? Mas não. É um espírito doente. Doente espiritual. Então, o agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo e em lamentável progresso e agravamento. Claro que não merece ser tratado com agressividade, mas com educação. Esse é um problema sério, que exige cuidados especiais. É que a agressividade vem dominando cada vez maior número de vítimas que lhe caem nas malhas. Sem dúvida. É claro que fatores externos contribuem para os problemas nervosos e acabam gerando agressividade. Só que ela gera agressividade aonde? Naqueles que são potencialmente violentos. Já trazem a violência dentro de si, reflexo de outras encarnações, e eles estavam e estão acostumados à lei da selva. Então, o que fazer? Nós temos que estar alertas já lá na idade infantil. No momento em que a criança começa a demonstrar sinais de agressividade, o que os pais têm que fazer? Hoje em dia, os pais deixam os filhos fazerem tudo, não é? A educação moderna é extremamente permissiva. Não podemos estressar as crianças. E aí o que acontece? Acabam crescendo sem disciplina. São verdadeiros tiranos dentro de casa. Quem não viu uma criança se atirar no chão do mercado, começar a gritar, a berrar, espernear, e o pai e a mãe acabam dando tudo aquilo que ele quer? Com certeza você já viu isso no mercado. Então, ali estão desabrochando os germes da violência, que tem que ser contidos através do quê? Através da disciplina. Então, é que esse temperamento irascível de uma criança, quando estimulado, ressurge em violência infeliz lá na adiante. Porque todos nós ainda temos egoísmo. E o egoísmo vencido torna o cidadão
um pouco melhor. Então, não podemos deixar que o agressivo torne-se violência da própria agressividade. Isso a gente combate através da educação. E o Espírito João de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, diz o seguinte: não foi por outra razão que Jesus aconselhou a Simeão, no momento grave da sua prisão, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, a violência gera violência. A paz, a mansuetude, gera a paz. Então, e segue Joana de Ângeles: acautela-te e vence a agressividade, antes que ela te infelicite e desperte tardiamente. Só o amor vence todo o mal e nunca se deixa vencer. O amor também, muitas vezes, pede que seja utilizada a disciplina. Então, está na hora de nós começarmos aí a debater o que fazer para diminuir toda essa violência, toda essa agressividade contra as mulheres. Saindo do nosso assunto do Papo Espírita, vamos à análise das efemérides espíritas, referentes à segunda quinzena do mês de julho. Em 15 de julho de 1869, surge em Salvador a primeira revista espírita brasileira, Eco do Além Túmulo, sob a direção de Luiz Olímpio Teles de Menezes. No mesmo dia 15, olhem só, em 1876, na Inglaterra é realizada uma reunião de efeitos físicos com o médium Slade, em plena luz do dia, quando um espírito se materializa à vista de todos os presentes. Pois é, essa é a quinzena das materializações, porque no dia 20 de julho de 1918, desencarna Elizabeth Desperance, em Boston, nos Estados Unidos. Ela foi médium conhecida pela materialização de plantas. Nasceu na Escócia e migrou para os Estados Unidos. Temos uma notícia catarinense também. No dia 21 de julho de 1895, é fundado o Centro Espírita Caridade de Jesus, em São Francisco do Sul, pelo professor Joaquim Antônio Santiago. Foi o primeiro centro espírita catarinense. Ainda falando sobre materialização de espíritos, em 1890, isso no dia 28 de julho, na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos com a médium Elizabeth Esperance, materializa-se um lírio dourado com 7 pés de altura, estando presentes vários cientistas, entre eles o professor Alexander Aksakov. Interessante que no início da doutrina espírita, de 1857 em diante, muitos encarnaram, muitos médiuns de materialização. Para quê? Para que espíritos se materializassem, e ali flores, como no caso da Elizabeth de Esperance, para que fosse comprovada a mediunidade e comprovado também a existência do mundo material. Já que foi uma quinzena com bastante notícias a respeito da mediunidade, vamos à nossa recomendação de livros. E é claro que não poderíamos deixar de recomendar livros a respeito da mediunidade, porque é uma das grandes curiosidades que nós temos, não é? Muitas vezes nós vamos ao centro espírita esperando ver um espírito materializado, mas isso é coisa do passado. Agora já temos a comprovação, então agora precisamos conhecer um pouco mais a filosofia espírita, também a ciência espírita e a moral do espiritismo, que é a mesma moral do Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Então, a respeito de livros, o primeiro livro que nós recomendamos é o Livro dos Médiuns. Foi o segundo livro editado por Allan Kardec, que trata a respeito do quê? Da mediunidade. O Livro dos Médiuns é uma das 5 obras que constituem a codificação espírita. Reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, desde a comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo.
E ainda no final traz um vocabulário básico espírita. Então, esse é o primeiro livro que nós temos que ler quando nós nos interessamos a respeito da mediunidade. Podemos dizer assim, é a Bíblia da mediunidade. O segundo livro que nós recomendamos é A Complexidade da Prática Mediúnica. O autor é Valdeir Bezerra de Almeida. Essa é uma obra que traz uma lei histórica a respeito dos fenômenos mediúnicos, desde a pré-história até o século XX, detalhando as principais bases de conhecimento para sua prática segura. Com a linguagem simples, detalhes aparentemente complexos são desmistificados e as informações são apresentadas de maneira clara para aquele que quer conhecer um pouco mais sobre a mediunidade. Agora, a respeito da curiosidade. A gente sempre acha que só os espíritas são médiuns, não é? Não. Temos um livro de Clóvis Tavares, intitulado A Mediunidade dos Santos, onde ele faz uma análise a respeito dos santos que eram médiuns dos espíritos para com os seres humanos, como foi o nosso Chico Xavier, médium como é Divaldo Pereira Franco e muitos outros que existem por aí, que não são conhecidos do grande público, mas prestam um trabalho inestimável, porque a mediunidade serve para esclarecer os encarnados e também consolar e orientar os espíritos desencarnados. Ainda tratando a respeito da mediunidade, nós temos o livro No Invisível, de Leon Denis. Leon Denis foi o continuador da obra de Allan Kardec. Tem livros maravilhosos. Eu considero Leon Denis o poeta do espiritismo, porque ele tem um jeito todo especial de escrever que encanta os nossos corações. Então, No Invisível, ele apresenta temas reflexivos sobre a superação do temor da morte. Todos nós tememos a morte, não tememos? Pois é. E ele, Leon Denis, discorre sabiamente sobre as razões constantes do intercâmbio entre os dois planos. Dividido em 3 partes, a obra expõe e esclarece questões relacionadas com o espiritismo experimental e suas leis. E também trata a respeito do exercício da mediunidade e é um inestimável material de estudo das experiências mediúnicas. O último livro que nós recomendamos é Recordações da Mediunidade. É um livro quase que, podemos dizer, autobiográfico da médium brasileira Ivone do Amaral Pereira. De forma ágil e envolvente, Ivone do Amaral Pereira revela lembranças da própria mediunidade e vivências como trabalhadora mediúnica, apresentando observações sobre diversos fenômenos que sentiu e presenciou. É um livro bem consistente que também merece ser lido. Todo aquele que se interessa por mediunidade tem um trabalho muito grande pela frente para poder compreender a sua mediunidade, compreender a mediunidade e afiar a sua enxada, porque o bom médium precisa estar à disposição dos espíritos para não só receber a mensagem, mas principalmente para esclarecer os desencarnados. Na minha visão, o trabalho mais importante que o médium pode fazer é servir de intermediário para consolo e esclarecimento dos espíritos que retornaram à pátria espiritual e não têm conhecimento da sua função, de onde estão. Porque, infelizmente, os segmentos religiosos não têm uma explicação satisfatória a respeito da vida após a vida. Muitos acreditam que morreu, pronto, vai ficar esperando lá o dia do juízo final. Então, vem a doutrina espírita nos apresentar a reencarnação, que não é invenção do espírita, ela sempre foi de conhecimento dos segmentos religiosos, pelo menos da parte interna, e a reencarnação nos mostra a bondade, a justiça divina, nos dando quantas oportunidades precisamos para chegar à tão sonhada felicidade, à tão sonhada perfeição. Amigo e seguidor, estamos
encerrando mais um Papo Espírita, e vamos encerrar fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso. Agradecendo por estarmos juntos e pedindo que possamos estar novamente aqui daqui a 15 dias, nós dizemos: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, obrigado pela companhia, fiquem com Deus, que a paz esteja em seus corações, em suas residências, e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então.